Sejam todos bem-vindos a mais esse estudo. Hoje trataremos de um tema de grande importância e começaremos com uma passagem lá em Mateus, no capítulo 25, que Jesus nos fala que todos nós seremos separados em dois grupos. Um será colocado à sua direita e serão aqueles bem-aventurados ou aqueles benditos, ou os que herdarão o reino dos céus. O outro será colocado à esquerda e será um grupo que terá muito sofrimento. A diferença entre ambos os grupos foi a conduta deles enquanto aqui na terra. O grupo bem-aventurado, o grupo bendito, que herdará o reino, foi um grupo que, quando o rei teve fome, esse grupo deu-lhe de comer. Quando teve sede, deu de beber. Quando estava fora, foi estrangeiro, hospedaram ele. Quando estava nu, vestiram, adoeceu, foram lá visitá-lo. Quando foi preso, foi vê-lo. E aí as pessoas perguntaram, para o rei: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E aí o rei fala assim, em verdade vos digo que quando fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Então aqui Jesus está falando que todos nós seremos separados conforme o bem que fizemos durante a nossa vida, E sempre que nós fazemos caridade ao próximo, é como se nós estivéssemos fazendo ao grande rei, que aqui nessa parábola é Deus. Então, é muito importante esse tema, a caridade, que nada mais é do que a ação do coração, o coração em ação, agindo através da caridade. Nós vamos encontrar no Evangelho dois tipos de caridade: a caridade material e a caridade moral. A caridade material, ela fica muito claro numa passagem em Marcos, no capítulo 12, 41 a 44, ela também tem em Lucas, que fala de uma pobre viúva, que as pessoas estavam lá perto do templo e todos colocavam dinheiro ou ofertas para o templo. E aí muitos ricos vinham e estavam dando bastante. E uma pobre viúva deita 2 pequenas moedas no valor de meio centavo. Com certeza que era um valor muito pequeno na época. E aí Jesus fala, olha, aquela mulher que deu aquelas 2 moedinhas, ela deu muito mais do que os outros. Porque ela deu aquilo que lhe faria falta mesmo. Enquanto que os outros estão dando o que lhe sobra. E até hoje, nós costumamos fazer a caridade material dessa forma. Nós doamos apenas aquilo que nos sobra. Então, às vezes, nós compramos uma roupa, um tênis novo, nós doamos o velho. Não tem espaço, ou não tem o que fazer. Então, Jesus nos fala que essa caridade material, ela não deve ser com esse sentimento. Nós devemos doar um pouco também daquilo que nos é necessário, que nos faz falta. Porque se a gente doa só o que nos sobra, que valor que tem? Nós estamos fazendo um favor em retirar esses bens de nossa casa para outra pessoa. Então, como que nós podemos fazer essa caridade material? Primeira coisa, o bem ele tem que ter vindo de uma fonte honesta, ser de propriedade de quem está fazendo doação. O que adianta eu doar uma coisa que é do outro? Ou o que adianta o famoso Robin Hood, eu roubo de um para dar para o outro?
Então isso aqui não vai ser considerado bem, porque a fonte ela não foi boa, né? Nós causamos distúrbio, sofrimento em outras pessoas para que a gente pudesse então adquirir esse bem. Uma coisa muito importante também, quando formos doar algo material, não perder esse sentimento de humildade, porque senão nós estaremos dando algo para alguém necessitado para exaltar o nosso egocentrismo, o nosso orgulho, e não é assim que nós devemos agir. Sempre que for doar, sabendo que o mundo pode dar voltas, que eu estou nessa situação agora e que o outro está na outra, mas que no futuro tudo pode mudar e eu posso passar por uma situação mais complicada ainda do que o outro está passando. Jesus fala muito isso no Evangelho, né? Quando nós formos doar, vamos fazer isso no segredo. Não precisamos ficar destacando diante dos homens essa ação, porque senão, mais uma vez, nós estaremos agindo por causa do orgulho e não pelo amor. Que eu quero mostrar que eu tenho condições ou capacidade de ajudar alguém. E esse item também é interessante, que a maior parte das vezes o que é o verdadeiro necessitado, ele não vai nos pedir, ele não vai atrás. Nós temos que ter essa percepção, essa sensibilidade e às vezes ir atrás então das pessoas. Mas a caridade mais difícil e a mais importante não é a material, é a caridade moral. Se a caridade material fosse necessária para que a gente entrasse então no reino de Deus, como nós vimos no início, uma boa parte da sociedade não poderia fazê-lo, porque muitas pessoas não têm condições e recursos materiais. Já a caridade moral, nós viveremos, todos nós podemos fazer, independente se somos ricos ou pobres, independente de qualquer coisa, os requisitos ou os exemplos que nós veremos, todos podemos fazer. Nós podemos lembrar aqui uma passagem, parábola do bom samaritano, que é um exemplo de caridade. É claro que lá ele envolve a material, né? Mas é muito mais a moral do bom samaritano ter parado, ter oferecido o seu tempo, fez o papel ali de enfermeiro, né? Colocando medicamento nas feridas daquele homem. Então é um maior exemplo aí nas parábolas que nós podemos ver de caridade. E não só material, mas a moral. Teve uma definição que eu encontrei sobre o verdadeiro sentido da caridade, que é muito interessante. Fala o seguinte: benevolência para com todos, fazer o bem para todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Então aqui é no sentido de tolerante. Olha, todo mundo tem defeitos, né? Inclusive nós. Então sejamos tolerantes. Isso já é uma caridade. E é claro também o perdão das ofensas. Perdão que nós já falamos em outros estudos, estar disponível para a reconciliação e não guardar sentimentos de ódio para com aquela pessoa. Então essa aqui é uma ótima definição. Buscar fazer o máximo de bem que eu posso para o outro, ser tolerante com as dificuldades ou as imperfeições alheias e perdoar as ofensas. Essa é a verdadeira caridade moral. E aqui alguns exemplos. Não fazendo julgamentos dos outros, suportando as diferenças. Apenas o fato de Deus saber ouvir, de eu ouvir alguém em necessidade, que queira desabafar, já é uma caridade. Esse aqui é um dos pontos mais difíceis hoje, nos colocando à disposição, oferecendo o nosso tempo, dedicando o nosso tempo para o outro. Às vezes é muito mais importante do que a caridade material. Quando a gente dá um tempo, ouve aquela pessoa, isso já vai fazer um bem enorme para ele.
E para a gente resumir caridade, o que seria caridade? É fazer ao outro o que gostaríamos que nos fosse feito. Todos nós podemos fazer isso. E só relembrando que é isso, quanto de bem nós fazemos, que fará com que nós sejamos mais ou menos felizes. Obrigado a todos e até o próximo estudo.